E aí, seus bandos de estudantes, firmeza com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje é o poríferos, o filo dos espongiários, né? O filo porífera, um dos filos mais antigos do reino animal, certo? E vamos falar um pouquinho deles. Então, vai lá, faz o seu lanchinho, bebe sua água, vai no banheiro, relaxa, mas não relaxa muito, que afinal você tem que estudar, né? Bora lá? Bom, quem são os poríferos? Poríferos são animais. Isso aí, os poríferos são animais. Aqui a gente tem, né? Um exemplo de porífero, porífero, porífero. Ah, professor, mas animal se mexe. Não, nem todo animal se mexe. Né? O porífero é um animal primitivo, ele não possui órgãos, né, tecidos verdadeiros, e são sésseis. O que significa sésseis? Eles vivem fixo a um substrato. Professor, mas o que é substrato? Fundo aqui, ó. O chão é um substrato. Né? Isso aqui é o substrato onde ele vai se fixar. Isso aqui é um porífero, uma espécie de porífero. Isso aqui é um outro porífero, isso aqui sou eu, não estou brincando. Isso aqui, um outro porífero. Aliás, o Bob Esponja foi inspirado em um porífero. Claro, né? Ele mais parece aí uma esponja de lavar roupa, né? Com inspiração nos esporozoários, né? Os animais do filo porífera. Bom, características gerais. Os poríferos não possuem órgãos verdadeiros. Né? Não possuem tecidos verdadeiros. Né? Se não possuem tecidos, quem dirá órgãos? Quem dirá sistema? Né? Os poríferos também eles são acelomados, ou seja, ele não possui nem pseudoceloma, ectoderme, mesoderme, endoderme, falei isso já em outra aula, né? São assegmentados, né? Lembra lá em Annelides, que o animal era dividido em segmentos? Pois é, eles não possuem nenhum segmento. São assimétricos, não tem uma simetria, né, que a gente possa falar, não, uma simetria radial, bilateral, não existe uma simetria. Não é característica desse animal. São animais filtradores. O que isso significa dizer? Eu tenho uma abertura aqui chamada ósculo, na verdade é uma saída. Né? A água entra pelos poros, daí vem o nome porífero, né? No corpo dele ele é cheio de poros. A água entra por esse poro, a água é movimentada através de células chamadas coanócitos, que tem um flagelo. Essa água é movimentada e os nutrientes que estão em suspensão. Professor, o que é suspensão? Suspensão é aqueles alimentos que estão, nutrientes que estão dissolvidos na água. Tem um monte de nutriente aqui microscópico dissolvido na água. Que o porífero tem a capacidade de absorver esses nutrientes através da filtração. Por isso são animais filtradores. Vamos dar uma olhadinha então aí na anatomia, né, do porífero. Claro, na sua fisiologia também, né, como ele funciona. Lembra que eu falei lá do ósculo, aquela saída de água aqui? O porífero, né, a água vai entrar pelos seus poros. Característica principal do porífero, o corpo dele é recoberto de poros. Né? Por isso que ele tem esse nome. Esse poro, pensando aí na estrutura do porífero, ele possui 4 tipos de células principais. Né? O pinacócito, vou mostrar aqui para vocês. Pinacócito, que são essas células aqui. Porócito, essa célula. O amebócito, aqui representado, e o coanócito. O pinacócito ele tem a função de revestimento e proteção. Né? O porócito, essa célula aqui que vai conferir essa entrada, que vai permitir a entrada de água. Né? Aliás, é a célula que vai dar um nome ao filo. Né?
olhando aqui o porócito de perto, ele tem a função de regular a luz, né? A luz que eu digo, esse canal aqui, certo? Ele tem a capacidade tanto de aumentar e diminuir o seu tamanho, né? Controlando aí a entrada de água no porífero. Entrada, certo? Porque a água vai sair aqui pelo ósculo. E aqui dentro, a água rica em nutrientes, ou pelo menos a água que contenha nutrientes particulados, microscópicos, serão aí capazes de entrar nas células do porífero, desse espongiário, certo? Por difusão. O corpo do porífero também é cheio de espículas. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, vou colocar aqui para você ver melhor, certo? Representada aqui na ilustração. Ele funciona como se fosse um esqueleto, dando também a proteção, mas principalmente sustentação. Eita, fez um barulho aqui agora, você ouviu? Embócito, né? A célula totipotente. Totipotente significa que ela tem a capacidade de gerar qualquer tipo de célula, né? Ela pode se transformar, recebendo um estímulo, ela pode se transformar num coanócito, num pinacócito ou num porócito. Ah, mas ela não pode se transformar num amebócito? Se ela já é amebócito, como é que ela vai se transformar num amebócito? Difícil, né? Professor, como é que eu vou virar eu mesmo? Enfim, o amebócito é como se fosse uma célula-tronco, né? Eu já falei aqui na aula de biotecnologia. É uma célula-tronco que tem a capacidade de se diferenciar, uma célula desdiferenciada, que nome bonito, hein? Uma célula desdiferenciada com capacidade de se diferenciar em outras células. Passando para a próxima. A minha preferida aí é o coanócito. O coanócito é muito bonitinho. Essa célula aqui, que eu já havia mostrado, que tem um flagelo. Professor, parece um espermatozoide. Pô, só porque ela tem um flagelo? Tem um monte de tipo de célula que tem flagelo, né? Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, agora é espermatozoide. Não, brincadeira. O coanócito possui esse flagelo para movimentar a água. E esse colarinho aqui, ele vai facilitar a absorção dos nutrientes no porífero. Ok? Bom, passando aqui para a próxima. Olha aqui, ó. Aqui um broto saindo, né, por reprodução assexuada. É como o porífero se reproduz. Ah, putz, que legal, vamos reproduzir reprodução sexuada. Tão legal a reprodução sexuada. É o principal meio de reprodução dele. Vamos ver aqui um pouquinho da fisiologia. Respiração, a sua excreção e a circulação se dá por difusão. O que significa difusão? Ela se difunde, certo? O oxigênio ele passa de célula a célula. Só para comparar com os cordados, com os mamíferos, né, na respiração você tem um sistema respiratório, o oxigênio que é levado através do sangue. Isso não acontece no porífero, né? O oxigênio é passado de sangue, de célula a célula. Os nutrientes também são assim, né? Então ele absorve lá uma proteína, então essa proteína vai passando de célula, caminha dentro da célula e passa por outra célula. A digestão é intracelular. O que significa dizer intracelular? Vou dar a cor aqui. Intra significa dentro, certo? Algo que acontece dentro. E celular, na célula, né? Realizada minha célula preferida aqui dos poríferos, os coanócitos. Como eles não têm um sistema digestivo, né? O nutriente só pode entrar pela célula. Ou seja, esse nutriente ele tem que ser microscópico, ele tem que ser pequeno o suficiente que seja capaz de entrar que seja capaz de passar pela membrana celular.
A reprodução dos poríferos pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A gente já viu isso lá no site, diferenciando, né, vendo o que era a reprodução assexuada e o que era a reprodução sexuada e seus principais tipos, principalmente o assexuada, que tem vários tipos, né? A principal tipo de reprodução dos poríferos, com certeza, é o brotamento, certo? A gente viu lá no primeiro slide, né, saindo um porífero do outro. Vou voltar aqui para você ver de novo. Bom, a regeneração, certo? A regeneração acontece quando o animal, se ele for fragmentado. Aliás, fragmentação tem um tipo de reprodução assexuada que também se chama fragmentação. Se esse animal sofrer qualquer tipo de fragmentação, ele pode se regenerar em outro animal. A gemulação, também chamada de gemiparidade, né, é um processo de reprodução onde vai ocorrer a formação no progenitor, né, no animal pai, digamos assim, de gemas, gominhos, que quando elas se separam do progenitor, quando eu digo progenitor, digamos assim, porífero pai, vai se desenvolver, dando a origem a novas esponjinhas. A reprodução sexuada, ok? Você falou de reprodução sexuada, meu amigo, então a gente está falando de formação de gametas. Se tem gameta do papai, tem que ter gameta da mamãe. Afinal, querido, é sexo. E se sexo não tiver pai e mãe, ou melhor, macho, fêmea, masculino e feminino, isso não é sexo. Para ter sexo é isso. Para ter sexo tem que ter gameta. Quem vai formar os gametas? Quem? As células totipotentes, os amebócitos, certo? Eles é que vão formar os gametas. Como é que ocorre? Através de fecundação interna, certo? Vamos dar uma olhada em outra figura para a gente ver melhor como é que acontece a reprodução sexual. Bom, aqui está. Dá uma olhadinha, deixa eu aumentar essa figura para você. Resumo aí, né, da reprodução sexuada. Bom, a gente já viu que o amebócito ele vai se diferenciar, porque os amebócitos são células desdiferenciadas, células tronco, vamos dizer assim, já para relacionar lá com a aula de biotecnologia. Vão se diferenciar em espermatozoides, o gameta do papai, gameta masculino, outro indivíduo de esponja, lembrando, né? Reprodução sexuada, indivíduos diferentes, senão não é reprodução sexuada. Isso não quer dizer que não haja autofecundação, mas a reprodução sexuada, em geral, é com indivíduos diferentes. Pode até acontecer uma autofecundação, mas em geral, com indivíduos diferentes. Então, um indivíduo vai produzir espermatozoide, gameta masculino, outro indivíduo vai produzir óvulo, gameta feminino. Sexo, gameta do papai, gameta da mamãe. Vai haver a fecundação interna. Deixa eu fazer aqui uma setinha. Esse espermatozoide vai ser liberado, vai ter uma fecundação interna. Os espermatozoides vão ser capturados pelo coanócito. O coanócito vai levar eles até o óvulo e vai haver a liberação da larva. Lembra? A larva? Olha ela que bonitinha aqui. Anfiblástula. Olha ela aqui. Certo? Essa anfiblástula vai se assentar, vai se fixar naquilo que eu disse no começo, né? No substrato, certo? Aqui está o substrato, o chão, o fundo do mar, certo? O substrato, e vai a partir daí levar uma vida séssil, ou seja, sem movimento, certo? Animais que não se movimentam. Bom, galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado.
Dá um like aí, vai, meu. Deixa de ser preguiçoso. Dá um curtir aí pra nós aí, pra ajudar o canal. Firmeza? Vai, tô esperando. É nóis, velho. É nóis. Deixe também no comentário sugestões de aula que você ainda não viu e gostaria de ver. Certo? Até a próxima aula. Não esqueça de visitar o site planetabiologia.com. É nóis, Queiroz.